né, as questões do suicídio. Bom, e aí falar de família, né? Necessidade da vida em família. Para que a gente precisa da vida em família, né? Afinal de contas, animais vivem a vida, vivem até uma determinada idade, depois os pais mandam embora, não querem mais saber, e a gente vai mantendo gerações e gerações, a gente vai cuidando das gerações, né? Mas é claro, os animais não vivem a vida moral, vivem só a vida material. Isso fica muito claro, né, na própria doutrina, os espíritos vão falar isso para a gente. Ou seja, eles vão cuidar dos filhotes até os filhotes estarem independentes, eles cada um que cuidem de si, né? E a gente muitas vezes esquece que a gente tem vida moral. Então, nossos filhos vão crescer, vão se tornar independentes, mas vão continuar sendo nossos filhos. Eu sempre lembro com muito carinho de minha mãe, mesmo até desencarnar, e dá para notar que faz tempo que eu já estou aqui com meus cabelinhos brancos, né? Ainda chamava mim e meu irmão de os meninos. Né? E é isso, a gente não perde essa relação de suporte com os nossos descendentes e com os nossos ascendentes. A gente está sempre cuidando, né, também da família inteira. Por quê? Porque é a primeira sociedade. É por onde a gente troca as experiências. A gente vem perdendo muito em não conversar com as pessoas mais velhas. Ah, mas elas não viveram o mundo como eu estou vivendo. Sim, mas elas viveram coisas que continuam no mundo que você está vivendo. Você pode ter crescido muito mais coisas, né, por conta da velocidade da evolução, mas existem coisas também, né? E a gente tem a necessidade de progredir e são os laços sociais que fazem, né, são necessários esse progresso. Por quê? Porque eu, com o meu próprio pensamento, eu me justifico com tudo. Na verdade, quando a gente vai olhar os processos que ocorrem dentro de nós, a gente gera uma motivação com um pensamento de campo. O que eu estou chamando de pensamento de campo? Não é um pensamento dedutivo, não é esse pensamento discursivo. É o pensamento que geram as motivações para você fazer o que tem vontade. E aí essa motivação, aí sim, ela é administrada pelo pensamento discursivo, pelo pensamento falado, pelo pensamento dedutivo, que a gente vai pensar, isso é bom ou não, isso está certo ou errado. É um pensamento dicotômico? Geram dificuldades? Geram, porque assim, é muito fácil a gente esquecer que todos somos irmãos quando a gente começa no pensamento dicotômico, de ele é igual ou diferente de mim? É diferente. Não, se ele é diferente de mim e eu estou certo, ele está errado. Eu sempre brinco que em qualquer discussão entre duas pessoas, as duas têm razão. Porque é isso, eu crio um pensamento que vai justificar o que eu estou fazendo, seja lá o que for. Eu sempre faço essa brincadeira assim, ninguém está nunca errado, porque quando a pessoa está errada, ela vai lá e muda o discurso para voltar a estar certa, né? Então a gente sempre discute com pessoas que têm razão, mas a gente precisa ver porque a razão não vai justificar tudo. Eu preciso usar os fatos para poder tornar isso mais coerente, né? Não tem jeito, eu vou precisar do outro, né? O Sartre já dizia que o inferno são os outros. Eu preciso do outro porque é o outro que vai estar o tempo todo dizendo assim, olha, você faz desse jeito, mas eu faço diferente e o resultado é melhor. Ou o resultado é igual, mas eu faço diferente, sem precisar da mesma forma que você. Ainda mais na família, porque a gente vai reencarnar e vem propositalmente com o esquecimento do passado, ou seja, a gente quando reencarna, o ruído dos neurônios é tão alto que eu não consigo me ouvir como espírito. Então eu preciso ir aprendendo as coisas, adequando as coisas, formando hábitos, porque o cérebro é uma máquina de fazer hábitos, formando hábitos, e aí em cima desses hábitos, quando os hábitos estão constituídos, o ruído neuronal vai diminuindo e eu começo a expressar a minha personalidade. Começa lá pelos 7 e vai acabar, eita, adiantei aqui, e vai acabar, pasmem, lá pelos 28 anos de idade. Então a gente tem que sempre ficar atento, porque a gente fica muitas vezes vendo as pessoas defenderem a diminuição da idade penal, etc., mas até os 28 anos de idade a gente tem muita dificuldade de lidar com a impulsividade. Não é à toa que os jovens são sempre muito mais lançados para as coisas do que
as pessoas com mais idade. As pessoas com mais idade administram mais as suas pulsões, administram mais as suas motivações, administram mais as suas necessidades e organizam elas para elas terem uma expressão mais tranquila, mais eficaz no mundo, né? Então elas vão usar isso de uma forma melhor. Os mais jovens não. Então a gente muitas vezes vai pegar um adolescente, querer que ele se controle é a mesma coisa que eu querer que um paralítico levante e saia correndo. Não é muito possível. Ele precisa ter o tempo todo uma regulação, seja do próprio grupo e as mocidades, né, a evangelização, tudo isso é importantíssimo. Seja da família, que vai dar a base moral para tudo isso, para que ele possa cuidar desses impulsos e ser, né, uma boa pessoa, ser um espírito que possa aproveitar a encarnação do melhor jeito possível, né?